RCP Notícias. Relógio já marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta segunda-feira e abrimos com os principais títulos. PAICV pede mão dura à Comissão Nacional de Eleições no sentido de estancar a violação da Constituição da República e do Código Eleitoral por parte do Governo. O partido acusa o Executivo e o MPD de estar a violar sistematicamente o Código Eleitoral. Ministro da Agricultura e Ambiente afirma não ser ainda possível uma avaliação definitiva do ano agrícola, mas admitiu que a perspectiva é animadora. Cabo Verde recebe $5 milhões que vão ser canalizados ao programa de apoio à reforma educativa prioritária inserido dentro das reformas educacionais pretendidas pelo governo. A FMI anuncia acordo com São Tomé que implica ajustamento orçamental inicial significativo para o país. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, a edição e a apresentação do jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a este Jornal das 13. O PAICV acusa o Governo e o MPD de estar a violar sistematicamente o Código Eleitoral. O secretário-geral adjunto para os assuntos autárquicos do maior partido da oposição apresenta como exemplos os atos ocorridos na Ilha do Fogo, apesar da deliberação da CNE, que pedia suspensão do evento, e os recentes casos na Ilha de Santo Antão, mais concretamente em Porto Novo e na Ribeira Grande. O PAICV pede mão dura à Comissão Nacional de Eleições no sentido de estancar a violação da Constituição da República e do Código Eleitoral por parte do Executivo. Detalhes na reportagem de José António dos Reis. Luís Pires, dirigente do PAICV, acusa o governo de ser o primeiro violador do princípio de neutralidade e imparcialidade, apontando como exemplos os atos públicos realizados nas ilhas de Santo Antão e no Fogo, este último apesar da deliberação da Comissão Nacional de Eleições. O vice-primeiro-ministro ir ao Fogo à frente de uma caravana bem caudalosa em campanhas indiretas a favor do seu candidato à Câmara de São Filipe para rasgar na praça pública uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições que um dia antes havia mandado proibir a realização do anunciado encontro com a juventude. Os recentes casos de Santo Antão são igualmente graves e devem merecer a punição da Comissão Nacional de Eleições. Em Porto Novo, a participação do candidato e do mandatário numa atividade do governo com direito à palavra nas antenas da comunicação social foi demasiado escandalosa. O ministro do Mar fez propaganda das obras de expansão do Porto Novo e promessas aos pescadores e peixeiras em Ribeira Grande de Santo Antão. Foi lastimável e reprovável ver a cumplicidade do primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional em atos públicos a favor da candidatura ventoinha. Cenário que alegadamente tem ocorrido em toda a Ilha de Santiago, com destaque para a cidade da Praia, constata Luís Pires. A promíscua instrumentalização do Fundo Mais, do rendimento social de inclusão e da inclusão produtiva por parte do vice-primeiro-ministro e do ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social com a conivência da Morabe é algo que deve merecer grande atenção por parte da Comissão Nacional de Eleições, porque pode configurar oficialização da compra de consciência. Para o secretário-geral adjunto do PAICV para os assuntos autárquicos, os dirigentes do Movimento para a Democracia estão desesperados porque já sabem que vão perder a maioria das câmaras municipais nas eleições de 1 de dezembro. Luís Pires avisa que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde vai continuar vigilante, denunciando e apresentando queixas junto das autoridades competentes sobre casos de violação da lei eleitoral. A situação da Justiça estará em debate na segunda sessão parlamentar deste mês, perspectivando uma contribuição mais robusta na discussão e no sentido de construir as melhores soluções para o setor. Os deputados nacionais que integram a Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais
Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado realizam a visita de trabalho à Ilha de São Vicente. Quilatar-se das situações que limitam o normal funcionamento do sistema judicial na ilha e referidas nos relatórios sobre a justiça são os motivos da visita, como refere a líder da comissão, Carmen Martins. Não é o primeiro ano que nós deparamos com alguma chamada de atenção daquilo que é o número de processos que se consegue dar respostas, e o Tribunal da Relação de Sotavento tem conseguido atingir este número, mas o de Barlavento não, e estamos aqui para tentar perceber porquê. Já fizemos a devida colheita das informações e vamos fazer agora a cariação das informações durante a audição e o debate. Na agenda de trabalho, a Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado tem vários encontros programados. Uma visita que teve início no Tribunal da Relação e Procuradoria do Círculo de Barlavento, onde a Comissão foi informada do processo que visa dotar o referido tribunal de novas instalações. O Tribunal da Relação de Barlavento vai se mudar de instalação. Queremos ver a nova instalação. Nós já vimos que essa efetivamente não oferece as melhores condições. Sabemos que as obras estão para breve. Vamos ver qual é o espaço que vai acolher. Sabemos também que as obras foram anunciadas para começar já há algum tempo, mas ainda não começaram. E, enfim, são informações que vamos ter que colocar, informações e preocupações, nomeadamente com a senhora Ministra da Justiça, mas também é importante ouvir os conselhos superiores para saber da parte deles, não é? Não só o relatório, mas também ouvir através da voz do seu presidente dos conselhos o ponto de vista das situações para que as coisas possam funcionar da melhor forma. Ainda na parte da manhã, a Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado visitou o Tribunal da Comarca de São Vicente. Esta tarde, os já citados eleitos nacionais têm encontros marcados com os responsáveis da Inspeção Judiciária do Mindelo e da Cadeia Central de Ribeirinha. A candidatura do PICV nos Mosteiros e Ilha do Fogo, liderada por Fábio Vieira e Lúcio Fernandes, para a Câmara e a Assembleia Municipais, foi formalizada junto do Tribunal da Comarca dos Mosteiros ontem. Uma candidatura que, segundo o mandatário, respeita a lei da paridade e a representatividade territorial. Anabela Varela. Foi a primeira força política a formalizar a sua candidatura junto do Tribunal da Comarca dos Mosteiros. A candidatura do PAICV, liderada por Fábio Vieira e Lúcio Fernandes, que concorrem para um segundo mandato consecutivo na Câmara e Assembleia Municipal, diz que respeita todos os requisitos legais exigidos, inclusive paridade e representatividade territorial. André Ramos, mandatário, diz que a equipa à Câmara mantém-se a mesma, porém há a integração de mais jovens. Mantém aquilo que estava em função, mas não faziam reforma para suplentes, com jovens dinâmicos, jovens competentes, que capazes de ajudar a construir e na construir mosteiro, para continuar com aquele mesmo ritmo de boas obras, de dinamismo que se tem no mosteiro. Não fazer distribuição de jovens de toda a zona, de relva a Talaia. Nossa candidatura de cumprir todos os requisitos legais exigidos, desde paridade, tudo que é requisitos de cumprir. Já do carro de entrega de documentos, gosto ali, com todos os requisitos já feito e já identificado, tudo cumprido. Uma campanha que o mandatário assegura será pautada pelo civismo e comprometida com o desenvolvimento do município. Nossa campanha basicamente vem ser no civismo. Tem aquele outro lado que tem civismo, mas nós é no civismo, nós é porta a porta, chega perto de pessoas, conhecer a realidade de pessoas que nós conhecemos, a realidade de mosteiro, que nós candidato que conhece, que conhece pode vir de 4 em 4 anos, nós adversários também de 4 em 4 anos, que conhece mosteiro. É por isso que nós é um candidato forte, é uma candidatura que conhece a realidade do mosteiro, não quer continuar com o dinamismo no mosteiro, de fazer boas obras. Durante este período, a Câmara dos Mosteiros estará sob liderança de Alexandra Pires, vereadora suplente. Herménio Fernandes e Salvador Silveira são os candidatos do MPD à Câmara e à Assembleia Municipais de São Miguel, interior da Ilha de Santiago. Candidato a um terceiro mandato, Herménio Fernandes pretende dar seguimento aos projetos estruturantes e reforçar
investimentos e consolidar o desenvolvimento do município. O setor das pescas, agricultura, formação e turismo são algumas das áreas que vão continuar a ter destaque nos próximos 4 anos. Ariana Miranda. Herménio Fernandes pede mais o voto de confiança aos micaelenses e mais 4 anos para consolidar o desenvolvimento do município e dar seguimento ao curso de projetos estruturantes. Desafiando de ser mandato para consolidar crescimento e desenvolvimento e progresso do município de São Miguel. São Miguel é daquele município na Cabo Verde que transforma nos últimos 8 anos, com progresso na tudo comunidades, com empoderamento de famílias, de pessoas, com serviços modernos, com infraestruturas modernas, com mais inclusão, com menos desigualdade e com menos pobreza. Os setores primários, a formação jovem e o turismo são áreas que receberam vários investimentos nos mandatos anteriores. Igualmente ao desencravamento das localidades, vão constar na agenda de trabalho da sua equipa, caso conquistarem mais uma oportunidade. Não crê um terceiro mandato, porque nós já não dá prova, já não prova, mas nós é capaz de trabalhar com seriedade, com responsabilidade, com abrangência, de trabalho para servir pessoas. É por isso que nós sabemos do terceiro mandato, para nos consolidar os grandes trabalhos que nos fazem, que permite desencravar mais de 9 localidades, que permite levar água a milhares de famílias, que permite levar educação para centenas de jovens, garante mais inclusão, garante mais desenvolvimento humano do município, mais formação profissional, mais atividades culturais, uma aposta clara nas indústrias criativas, aposta no desporto, aposta na juventude e aposta clara também no desenvolvimento de todos os setores que o município tem potencialidade. Setor de pesca, agricultura, pecuária e turismo. Nós também dão uma atenção reforçada ao setor de habitação. Nós é pelas pessoas, nós é para desenvolvimento humano, nós é para empoderamento também de setor informal, porque no setor continua a trabalhar para levar também mercadinhos para que as comunidades que ainda têm, para não organizar comércio ali na São Miguel e para não querer deixar ninguém para trás. Ao lado de Herménio Fernandes, Salvador Silveira apresentou-se como candidato a presidente da Assembleia Municipal. A Ariana Miranda vai continuar conosco. As candidaturas de Armindo Freitas e de João Brito para presidentes da Câmara e Assembleia Municipais de Santa Catarina de Santiago já se encontram formalizadas junto do Tribunal da Comarca de Santa Catarina de Santiago. A entrega foi feita nesta manhã pelo mandatário Jorge Gomes, que garantiu que ambas as listas cumprem os requisitos legais e respeitam a lei da paridade, alcançando 43% de presença feminina em detrimento de 57% de integrantes masculinos. Na presença dos candidatos à presidência da Câmara e à Assembleia Municipais e outros integrantes da lista do PAICV para a autarquia santa catarinense nas próximas eleições de 1 de dezembro, foi entregue a lista final à comarca de Santa Catarina. De acordo com o mandatário Jorge Gomes, ambas as listas cumprem com todos os requisitos legais. Cumprimos rigorosamente os preceitos que a norma jurídica regula em questão de apresentação da paridade em termos da lista. É um projeto para satisfação contínua dos anseios dos santa-catarinenses. Essa lista, uma lista que dá satisfação aos anseios dos santa-catarinenses, da forma como o santa-catarinense vê nesse momento o município precisa de uma equipa com um projeto que abrange todas as áreas sociais e a justiça social das santa-catarinenses. Jorge Gomes afirmou ainda que esta candidatura representa os santa-catarinenses e destacou a participação feminina, que alcançou desta vez quase 50%. Temos com 43% na parte feminina, também 57% na parte dos homens, para cumprir exatamente o regulamento que conta na norma jurídica do nosso ordenamento jurídico. Também viramos um bocadinho a atenção para o bem comum, o bem da coletividade, no sentido de fazer uma campanha em alto nível, uma campanha com palavra de ordem, o civismo em todo sentido.
Armindo Freitas, formado em Geografia e Ordenamento do Território, concorre pela segunda vez a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. Desta vez ao lado de outro filho da somada, João Brito, que é candidato a presidente da Assembleia Municipal. 13h15 é o Jornal da Tarde da sua Rádio de Cabo Verde. Apresentado hoje na Universidade Pública um modelo que permite avaliar e quantificar as perdas de água ao utilizar a rega por alagamento. As recomendações do estudo à volta desse modelo serão disseminadas no seio dos agricultores, no sentido de lhes permitir saber de antemão a quantidade de água necessária para irrigar um determinado tipo de cultura, como nos explica Joana Lopes. A rega por alagamento ainda é utilizada pelos agricultores que não dispõem de meios financeiros para abraçar a rega gota a gota na sua fase inicial. Enquanto a adesão à rega gota a gota não atinge os níveis de 90%, convém pôr à disposição daqueles que ainda praticam conhecimentos para sua utilização sem perdas de água. Para o efeito, a Universidade de Cabo Verde, numa conferência internacional, está a divulgar um modelo de simulação que permite quantificar as perdas de água por parcela agrícola. Explica o professor e investigador na Universidade de Cabo Verde, Eric Sequeira, que está a levar a cabo um mestrado nesta área. Pretendo um pouco trazer uma ferramenta que nós podemos usar para quantificar, para avaliar a rega tradicional, quantificar as perdas que estamos a ter na rega e poder propor soluções para reduzir essas perdas e ter um uso de água mais sustentável nas parcelas de regadio. Perceber a quantidade de água que estamos a aplicar, ou seja, a quantidade de água que temos que aplicar para que a água não ultrapasse a zona das raízes, porque a partir do momento que a água passa das zonas das raízes das plantas, as plantas já não conseguem absorver a água. Então, este é uma perda. Estamos a tentar ver qual é a quantidade de água, qual é o tempo que temos de ter da rega para que não haja essa perda. Também nos permite quantificar o custo que nós podemos ter com essas perdas de água, ou seja, a quantidade de dinheiro que o agricultor podia poupar se não houver essas perdas. Recomendações do estudo em curso vão ser disponibilizadas aos agricultores para que possam irrigar os seus terrenos sem desperdiçar água, que muitas vezes também provoca a erosão. Pois os resultados do modelo serão disseminados juntos do agricultor, no sentido de dar recomendações aos agricultores em função da cultura que está a usar, qual deve ser a quantidade de água que deve ser aplicada para que não haja perdas. A importância dos espaços verdes em ambiente urbano para o bem-estar da população é um outro assunto apresentado hoje de manhã remotamente a partir da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A presença de pesticidas nos produtos em Cabo Verde é baixa, ao contrário do que acontece noutras paragens. A comparação é do Ministro da Agricultura e Ambiente, feita no dia em que países do Comitê Interestado de Luta contra a Seca no Sahel se reúnem na praia para debaterem o uso sustentável de pesticidas. Cabo Verde, Severa Gilberto Silva, não quer muitos pesticidas químicos no ambiente, tendo por isso adotado uma estratégia de luta integrada. Que introduzimos inimigos naturais de várias pragas, portanto todo o controlo biológico no uso das pragas que surgem. É evidente que todos querem produtos que lançamos hoje no terreno e amanhã não vemos as pragas, mas não damos conta que assim também estaríamos nós a criar vários problemas aos ecossistemas e trazer produtos na cadeia dos alimentos que possam ser bastante nocivos para o ambiente e para a saúde pública. Não obstante a baixa presença de pesticidas nos produtos, o ministro reconhece que o país enfrenta ainda o desafio de reforçar o monitoramento do uso de pesticidas. Nós, evidentemente, que sabemos o que nós importamos. É fundamental melhorar também o conhecimento daqueles que utilizam os pesticidas. Estou a falar sobretudo dos produtores agrícolas. Esta reunião da praia é organizada pela CDO e pelo SILS e tem por finalidade criar um Comitê de África Ocidental para aprovação de pesticidas.
E o ministro da Agricultura e Ambiente afirmou hoje não ser ainda possível uma avaliação definitiva do ano agrícola, mas admitiu que a perspectiva é animadora. As chuvas deste mês de outubro, no entender de Gilberto Silva, melhoraram o cenário. Veio a chover mais, temos uma situação completamente melhorada do ponto de vista da produção de pastos, do ponto de vista da recarga dos lençóis freáticos e, inclusive, também vamos poder melhorar consideravelmente a produção de grãos. Na próxima semana, anuncia o ministro, o governo vai, em parceria com a FAO e com o SILS, proceder a uma nova avaliação técnica antes de divulgar a verdadeira situação sobre a campanha agrícola deste ano, campanha agrícola de sequeiro. Eleger o bastonário da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde é um marco importante que trará muitos ganhos para a classe. A reação é de Oriana da Cruz Mocha, elemento da comissão instaladora, que falou em nome dos psicólogos que laboram na Ilha do Sal. Reportagem com Moisés Évora. No Sal, a eleição para o bastonário da Ordem dos Psicólogos decorreu na normalidade. A afirmação é de Oriana da Cruz Maocha, elemento da comissão instaladora da Ordem. A nossa entrevistada salienta que a adesão foi boa e que os psicólogos que laboram na ilha estão entusiasmados e motivados. É que se espera muito da lista liderada por Daniel Lopes. Recebemos somente uma lista de um candidato, mas se espera grande engajamento dessa lista, todos os que estão nessa lista, mesmo do candidato ao bastonário, e é um grande marco para Cabo Verde, para os psicólogos, ter a nossa ordem tão esperada, então estamos bem animados por esse passo. Esperamos ter tudo alinhado, né? Trabalhar devidamente com aquilo que a Ordem vai depois reportar para todos. Com certeza também vamos ter um grande ganho a nível de trabalho, também vamos ter uniformidade de trabalho, uniformidade de regras a nível da ética, também deontológica. No Sal são 25 os psicólogos inscritos. Cabo Verde recebe 5 milhões de dólares que vão ser canalizados ao programa de apoio à reforma educativa prioritária. O programa está inserido dentro das reformas educacionais pretendidas pelo governo, especificamente a educação na primeira infância, a educação inclusiva e também ao ensino básico, como sublinha o ministro da Educação, Amadeu Cruz. Carmelito do Rosário. À margem do lançamento do programa, o Ministro da Educação, falando aos jornalistas, realça a importância de o país apostar no reforço do ensino pré-escolar, sem descurar, porém, da necessidade de apostar já e agora na reforma do ensino básico. Para, de facto, podermos reestruturar o pré-escolar, na ótica da universalização por um lado, mas por outro para criar as condições da obrigatoriedade do pré-escolar como uma fase propedêutica de ingresso do ensino básico obrigatório. De dizer que nós com este financiamento perspectivamos, em primeiro lugar, a capacitação dos educadores de infância e dos professores do ensino básico primeiro ciclo. Depois perspectivamos a elaboração de materiais didáticos e lúdicos para o ensino pré-escolar e perspectivamos uma parceria forte com as câmaras municipais e com as organizações da sociedade civil que gerem os jardins de infância no sentido de melhorarmos as condições gerais de trabalho dos educadores de infância. O governante avança que a educação inclusiva continua a ser um desafio para o país e dentro deste mesmo programa o governo pretende reforçar o compromisso de ser uma educação inclusiva, mas de qualidade, sublinha. Aprovamos e fizemos publicar um decreto-lei sobre a educação especial, exatamente para criar as condições para que os nossos alunos com necessidades educativas especiais tenham acesso normal às escolas. Mas com este programa tencionamos melhorar ainda mais as condições, ter materiais didáticos mais apropriados e adequados para satisfazer as necessidades educativas especiais, criar as condições nos jardins de infância e nas escolas para que os alunos com necessidades educativas especiais possam aceder,
ter também todos os cuidados necessários para que nenhuma criança com necessidade educativa especial fique fora das escolas. O Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária é financiado e apoiado tecnicamente pela Parceria Mundial para a Educação através da Unicef. O representante da Unicef em Cabo Verde, David Maddern, reafirma o compromisso dos organismos internacionais no apoio, sobretudo, à educação escolar. Nós esperamos que vai ter um impacto importante e grande, vai ajudar as crianças que ainda estão fora do pré-escolar de aceder ao pré-escolar e vai ajudar o país para a criação de uma base mais forte, mais robusta para o capital humano em geral do país. O Ministério da Educação, em parceria com a Unicef, faz a apresentação pública do Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária, após a aprovação do financiamento da subvenção pela Parceria Mundial para a Educação. O ato da apresentação do programa aconteceu esta manhã na cidade da Praia. É preciso evitar saltos do que restou do Pontão para o mar, sobretudo por parte de pessoas que não conhecem bem a Baía de Santa Maria. Um jovem foi evacuado ontem para a praia depois de ter ficado magoado com tal prática. Moisés Évora, boa tarde. Sim, muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Um jovem foi transferido para o Hospital da Praia ontem com traumatismos graves na coluna cervical, precisamente devido a um salto para o mar, um salto daquilo que resta do Pontão. Há também um caso de um outro jovem que, pelas mesmas circunstâncias, também foi transferido para o hospital da capital. Ele também tem problemas na coluna cervical, tem traumatismos graves, dados que apurou a Rádio de Cabo Verde junto de técnicos de saúde. Agora, é importante que se diga que o Pontão, nesta altura, é apenas uma caricatura, não é? Passa força de expressão. Temos um pedaço do Pontão e, para quem não conhece, pode constituir um perigo. É que as pessoas que conhecem bem a Baía de Santa Maria sabem que há momentos em que a maré é muito baixa e, no que diz respeito àquilo que foi do Pontão, aquilo que foi destruído, precisamente aquela parte que foi destruída é que as pessoas aproveitavam para dar saltos, para darem a tal lisa, como gostamos de dizer. E com apenas este pedaço do Pontão, estamos praticamente a dar saltos para a areia. Fica então esta comunicação para as pessoas terem muito cuidado, para terem muita atenção. Estivemos à conversa com um mergulhador que socorreu o jovem ontem aqui na cidade de Santa Maria e ele afinou pelo mesmo diapasão. Temos estado em contacto com as autoridades, por exemplo, a Proteção Civil, adianta que coloca aqui na zona do Pontão, coloca cancelas e logo a seguir as cancelas são retiradas, pessoas que não respeitam e vão para aquela zona de madeira. Temos muitas pessoas aqui naquela zona de cimento, mas temos pessoas também naquela zona de madeira que, na nossa opinião, pode constituir também um perigo. Parece-me que as autoridades deverão ter aqui uma palavra a dizer relativamente a esta matéria. No que diz respeito ainda a esta questão do Pontão, estivemos à conversa com outros pescadores que também estão preocupados, tendo em conta aquilo que aconteceu nas últimas horas, porque outros jovens poderão querer dar saltos e fica então esta informação importante e pertinente. No que diz respeito ainda à atualidade policial, podemos adiantar que 4 indivíduos foram detidos nas últimas horas, um por condução sob o efeito do álcool, um por condução ilegal, outro por desobediência a teste de álcool, um que roubava numa residência na cidade de Santa Maria.
alguns objetos já foram roubados. Orlando, então é assim, são os dados que apuramos junto da Polícia Nacional e também junto das autoridades aqui na Ilha do Sal, nomeadamente médicas. Portanto, ficam estas informações no que diz respeito à atualidade nas últimas horas aqui na Ilha do Sal. Muito boa tarde. Repito, cuidado com os saltos do Pontão e de qualquer outro sítio se você não conhece bem o local. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Ficam aqui estas informações. (13h30). Estamos a terminar este jornal. Dizer que o Fundo Monetário Internacional, FMI, anunciou hoje um acordo técnico para ajuda financeira a São Tomé e Príncipe, tendo em vista implementar um novo programa de reformas económicas que dura 40 meses e implica também um ajustamento orçamental inicial muito significativo. Num comunicado, o FMI diz que o programa inclui um ajustamento orçamental inicial que protege, ao mesmo tempo, os mais vulneráveis e acrescenta que o programa agora acordado inclui reformas de curto prazo no setor da eletricidade e ainda reformas estruturais a médio prazo para facilitar a transição para a energia verde e desbloquear o potencial de crescimento de São Tomé e Príncipe. O FMI alerta que o ajustamento orçamental inicial é ambicioso e crucial para São Tomé, no sentido de ajudar o país a baixar a dívida pública e reequilibrar a economia sob uma taxa de câmbio fixa, mas salienta que é desenhado com cuidado para proteger as pessoas mais vulneráveis deste país irmão da lusofonia. 13h31. Vamos repor os títulos que fizeram esta edição. Neste jornal, ouvimos o PAICV pedir mão dura à Comissão Nacional de Eleições no sentido de estancar a violação da Constituição da República e do Código Eleitoral por parte do Governo. O partido acusa o Governo e o MPD de estar a violar sistematicamente o Código Eleitoral. Ministro da Agricultura e Ambiente afirma não ser ainda possível uma avaliação definitiva do ano agrícola, mas admite que a perspectiva é animadora. As chuvas de outubro, no entender de Gilberto Silva, melhoraram o cenário. Cabo Verde recebe 5 milhões de dólares que vão ser canalizados ao programa de apoio à reforma educativa prioritária, inserido dentro das reformas educacionais pretendidas pelo governo cabo-verdiano. Falando ainda de ajudas, FMI, Fundo Monetário Internacional, anuncia acordo com São Tomé e Príncipe, que implica ajustamento orçamental muito significativo e que vai ajudar, sobretudo, os mais vulneráveis. Boa tarde, fique bem, boa semana com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.